Champanhe! Você é um apaixonado desse vinho maravilhoso? Conhece a história? Sabe o que é um champanhe? É isso que você vai descobrir aqui comigo, Viajando no Vinho. Muitos personagens contribuíram para a criação do champanhe como conhecemos hoje. Passaram 3 séculos. Ele nasceu de várias histórias e criaram esse vinho maravilhoso como conhecemos hoje. Você está gostando desse conteúdo? Então se inscreve e me dá aquele like. Champanhe é um espumante realizado na região de Champagne, ao nordeste de Paris. A 30 minutos de Paris com o TGV você chega em Reims, melhor conhecido como Montanha de Reims. Ali está o Grand Cru do Champagne. Você pode visitar várias maisons. Feito com um método muito particular chamado champenoise ou clássico. O solo do champanhe é o resultado da evolução de 80 milhões de anos. É calcário argiloso e diz uma particularidade que absorve água e calor e devolve à planta quando necessita. Na maioria dos champanhes, as uvas utilizadas é Pinot Noir, Meunier e Chardonnay. A temperatura na região é uma média de 11 graus centígrados anual, ainda hoje. Na vendimia era quase novembrina. Recolhiam as uvas e vinificavam de inverno. Colocavam o vinho em recipientes fechados. Com a chegada da primavera, esse vinho refermentava, criando anidride carbônica. A causa dessa criação de anidride carbônica dentro dos recipientes, os recipientes explodiam. Isso deu o apelido a este vinho dessa região como vinho do diabo. Como talvez saibam, durante a fermentação alcoólica, as leveduras transformam o açúcar, que se encontram naturalmente nas uvas, em álcool e anidride carbônica. Em 1667, chega no mosteiro de Hautevillers o monge Dom Pierre Perignon, como responsável da produção de vinhos. Mas como um bom beneditino, ele começa a selecionar os vinhedos, selecionar a proveniência das uvas segundo a qualidade. Fazendo experiências, ele começa a misturar essas uvas, a proveniência e a tipologia. Misturava tintas com brancas. Experimentando a uva, ele misturava a uva e a partir dessa mistura, ele espremia. Essa mistura foi o primeiro assemblagem da história. Ele já dava um vinho praticamente assemblado. Fazendo mais experiências ali, ele percebeu que, depois vinificando lotes separados, ele também tinha um outro produto. Fazia esse tipo de experiência porque ele já servia à corte do Luís XIV, o Rei Sol. O Rei Sol começou a consumir os vinhos de champanhe, segundo recomendação médica, dizem os historiadores. Porque antes ele consumia o vinho da Borgonha. Como champanhe queria se sobressair, porque existia uma grande concorrência entre Borgonha e Vale do Loire. Então, alguém sugeriu ao médico para dar essa ajudinha para a região de Champagne. E só então, consumindo esse vinho, ele reclama que o vinho é cinza. Então, Dom Perignon segue as suas experiências e começa a clarificar o vinho. Clarificar com métodos de temperatura fria, enfim, ele consegue a clarificação, o segundo mérito de Dom Perignon. Paralelamente chegam os mercantes ingleses que já compravam o vinho do champanhe em barrica, levavam para a Inglaterra e engarrafavam lá, mas eles adicionavam sempre açúcar. Então se conta a história que eles já faziam uma segunda fermentação na garrafa e essas garrafas explodiram. Enfim, entre conversas de comerciantes e Dom Perignon consegue garrafas mais fortes para ele colocar esse vinho para fazer essa fermentação não explodir, essas garrafas que ele produzia na sua adega não explodirem quando começasse a primavera. Porque esse era o problema, as fermentações se paravam na primavera, repreendendo, as garrafas explodiam. Dom Perignon conseguiu assim garrafas mais fortes, graças aos ingleses. Outra contribuição importante foi a rolha de cortiça,
que Dom Perignon recebeu de um comerciante espanhol. E desta maneira ele pôde aumentar as suas experiências nas garrafas mais fortes trazidas pelos ingleses. Mas o champanhe que nós conhecemos hoje demorou ainda muito para chegar lá. Mas agradava já esse produto às cortes russas, às cortes francesas e às cortes inglesas, que eram os grandes consumidores. Passam reis, passam guilhotinas e ali chega a burguesia que antes comercializava em tecidos e agora decide correr esse risco e investir no champanhe. Moët Chandon, que conhecemos hoje, que faz parte do grupo LVMH, esse grupo de luxo, dizem que foi o primeiro a elaborar uma organização vertical do champanhe. É o momento também das mulheres. A grande dama, a Veuve Clicquot, a viúva de Clicquot, um comerciante de tecidos, mas que antes de morrer ele havia investido em vinhos. E ela, obstinadamente, leva para frente essa ideia e contribui com uma nova invenção, que é o remoage. O remoage, ela queria oferecer aos seus clientes, principalmente os russos, um produto mais claro. A concorrência entre maisons começava a ser fervorosa. Ela ia tirar essas leveduras mortas que ficavam dentro da garrafa. O remoage, ela inventa a maneira de colocar a garrafa de cabeça para baixo para essa levedura morta ir para o gargalho e assim expelir, vir um produto mais claro. Cada um procurava de fazer do seu melhor para conquistar mercado. Uma outra mulher que contribui para a diferença do champanhe foi a Madame Pommery. Madame Pommery cria o pas dosé, o sans sucre, sem açúcar. Ela cria o brut. O champanhe não parece com nenhuma produção de vinhos que você conhece no planeta. No champanhe, você não tem o chateau, o vinhedo e a elaboração ali na adega. Você tem vários vinhedos, vários produtores de uvas que vendem só uva, vários produtores de vinhos, cooperativas de produtores de uva, cooperativas de produtores de vinhos. É toda uma organização que funciona como um reloginho. A OAC Champagne. Isso delimita um território chamado Champagne, onde as uvas devem ser provenientes dali. Mas tem toda uma classificação no champanhe. Uma classificação de cru, de Grand Cru e de Premier Cru, mas muito particular. É segundo o preço das uvas. Todo ano vem estabelecido um preço. Os Grands Crus, que são as uvas provenientes de terrenos melhores, vão receber 100% do valor da uva. O Premier Cru vai receber de 90% a 99% do valor da uva e o Cru vai receber de 80% a 89% do valor da uva. Isso porque no champanhe funciona o produtor de uva, só produz só uva. O que produz a uva e que tem o terreno e elabora o próprio vinho. Esses são a maioria das grandes maisons e são só 5.000. Nessa classificação, os Grands Crus são só 17 parcelas de vinhedos muito importantes que fazem essa uva muito melhor que as outras. Dos Premier Crus existem 41 e dos Crus são 255 vilarejos que produzem sempre a uva para a maioria dos champanhes. 15.000 são os vinheirons, são os produtores de uva, os agricultores que produzem uva. 5.000 são aqueles que são proprietários de terrenos, produzem e elaboram o próprio vinho. São as maisons. 12.500 marcas de champanhe, incluindo 3.000 marcas independentes, aquelas que ficam fora da curva. 4.700 engarrafadores. É uma máquina de gerar esse vinho maravilhoso para dar prazer. Teve alguns anos que não conseguiu suprir a demanda do mundo. Isso tudo é um espetáculo. Se você chegou até aqui, você merece 2 dicas excepcionais. Uma delas, não perca o segundo vídeo, que você vai ter notícias
incríveis sobre o champanhe, elaboração e as atualizações sobre o champanhe. Se você está no mundo do vinho, você não pode perder essa. Agora, se você é um consumidor e você quer aprender um pouquinho mais e quer começar a consumir, enquanto você estiver nas etiquetas, nos rótulos seguros de Dom Perignon, Moët Chandon, Beauvais, você está mais ou menos em um terreno tranquilo. Agora, se você quer gastar menos e consumir bem, você tem que prestar atenção em umas pequenas letrinhas que estão no rótulo dos champanhes. Essas letrinhas vão determinar se o produto é feito em escala industrial, grande quantidade. Por exemplo, existe um rótulo de Moët Chandon que é produzido 20 milhões de garrafas e a uva vende em todo lugar. Mas os pequenos produtores são aqueles para você ficar de olho, que produzem pequenas qualidades e fazem óperas de arte. Então, para consumir bem, tem que aprender um pouquinho e aí você vai gastar menos também. Até a próxima!